E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para trazer aqui, né, para vocês as expectativas do mercado aí na semana, ver um pouquinho do que aconteceu na semana passada, dar uma olhada na nossa agenda econômica, né, ver o que a gente fez na semana aí no nosso desafio de R$ 1.000 e algumas dicas do Roy aí para vocês seguirem ao longo da semana, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Então é isso que eu acabei de falar, né? Vamos dar uma olhadinha aí nas expectativas do mercado na semana. Depois a gente vai ver a nossa agenda econômica, as principais estratégias utilizadas e as dicas do ROI, tá? Então, olha só, pessoal, quando a gente começou a semana passada, né, a gente tinha essa expectativa aqui, né? Ou seja, ele tentou romper esse topo, não conseguiu, formou esse trap aqui, né? A gente mencionou que ele poderia vir testar esse fundo, mas que seria bom ele não perdesse, não poderia ter caminho livre, né? Caso ele conseguisse romper esse topo, ele poderia vir aqui cumprir então o primeiro alvo, vamos dizer aí, desse fundo duplo, né? Então essa era a nossa expectativa. O que aconteceu, galera? Realmente ele perdeu esse fundo, né? Esse trap foi acionado logo na segunda-feira, tá? Ele veio testar, cumpriu o primeiro alvo do trap aqui, né, galera? Tentou ultrapassar esse candle, o gatilho do semanal. Vejam que ele fechou abaixo. Só que na sexta-feira teve aí, né, uma força compradora, né, e acabou impedindo que ele realmente confirmasse essa violação desse que é no gatilho do semanal, tá? Mas a gente teve o que? Um dia de contração de volatilidade, né? Então, segunda-feira, galera, vai ser uma incógnita, né? Ou ele vai romper isso aqui, vai chegar nesses alvos aqui embaixo, ou ele pode romper aqui em cima e realmente vir testar novamente esse topo. A gente vai ver mais adiante, né? Mas a semana foi essa, rompeu esse trap e seguiu até o primeiro alvo dele, né? Então, como eu acabei de mencionar, galera, o que pode acontecer, né? Vejam que tem confluência, né? Ele ainda não atingiu esse primeiro alvo aqui desse topo duplo, tá? Que foi rompido, né? O primeiro alvo aqui não foi atingido. E vejam que tem mais ou menos confluência com o alvo do trap, o segundo alvo do trap, tá, pessoal? Então, realmente ele pode vir aqui, né? E lembre-se que tem aquela mínima do semanal aqui. A gente vai ver no gráfico seguinte, tá? Então, galera, é uma incógnita, tá? Depende se ele vai romper a máxima ou a mínima da sexta-feira, tá? Se ele romper a máxima, ele tem chance para vir novamente nesse ponto. Se ele romper a mínima, aí realmente ele tem tudo para vir cumprir esses alvos aqui, tá? No semanal é aquilo que eu falei, né? Ó, tem esse fundo aqui que não pode ser perdido, tá? Ele realmente não perdeu ainda. Caso perca, ele vem aqui cumprir tranquilamente o segundo alvo dessa mamãe grávida aqui, né? E aí acaba estopando quem entrou nesse pivô, tá? Tem gente ainda posicionado nesse pivô do semanal que eu acho muito difícil que ele vá lá cumprir, né? É mais fácil então romper essa região e vir cumprir esses alvos aqui para baixo, tá, galera? Falando aí dos 120 minutos, né? Foi acionado aí um pivô. Primeiro alvo do pivô está aqui. A gente tinha, né, vamos dizer, essa concentração, né, essa lateralização aqui, essa consolidação nesse retângulo que foi rompido. Aparentemente, pessoal, ele fez um pullback, né? Vejam que teve esse PFR aqui de pullback, aonde foi rompido. Então, mais um motivo para ele vir testar esse primeiro alvo aqui desse pivô de baixa do 120, tá? Então, se realmente confirmar esse pullback no rompimento dessa consolidação, ele tem tudo para vir nesse alvo e nesse aqui também, né? Lógico que a gente vai ter alguns fatos políticos aí, né? O Lula anunciou o ministério
né? Onde a gente só teve nome que deixa um pouco em dúvida, né, o que que vai acontecer, né? O Fernando Haddad aí realmente foi confirmado. Eu acho que esse ponto o mercado já tinha precificado. Tá aí durante a semana ele vai divulgar aí mais alguns nomes de outros ministérios, né? Além disso, a gente tem amanhã, aí, dia 12, a posse dele, né? Onde está previsto aí algumas manifestações, né, pessoal? Então, para mim, essa semana vai ser marcada também por eventos políticos que vão atrapalhar aí um pouco a nossa leitura, tá? Então, vou continuar com cautela, entrando aí com metade normalmente do tamanho da mão que eu entro, tá bom, pessoal? Então essa aqui foi a análise gráfica. Vamos agora aqui para nossa agenda, tá? A gente tem então relatório Focus, o que eu acabei de falar, né? A diplomação do Lula e balanço orçamentário nos Estados Unidos, tá? Então a segunda-feira vai ser aí um pouquinho movimentada, mais por conta do nosso cenário político. Tá, na terça sai aí a ata do cupom, né? Eu gosto de ver essa ata, que aí sinaliza alguns pontos em relação à condução da nossa política econômica, tá? A gente vai ter uma pesquisa de serviços aí, que é uma pesquisa importante que o mercado olha aqui no Brasil. Vamos ter alguns índices de inflação aí nos Estados Unidos que podem movimentar o mercado na terça, tá? Na quarta, sim, a gente promete aí uma grande volatilidade, né? Por quê? Porque é dia de decisão aí da taxa de juros, né, pelo FONC, tá? Depois a gente vai ter a coletiva do Jerome Powell, né? Temos ainda vencimento de opções sobre o Ibovespa, tá? Então, para mim, esses fatos aqui vão movimentar bastante essa quarta-feira, tá, galera? Na quinta, então, a gente vai ter aí, ó, a decisão da taxa básica de juros também na Europa, tá? Então, é uma decisão importante para a condução da política monetária aí na Europa, tá? A gente vai ter pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, vendas do varejo e ainda produção industrial, tá? Isso daí realmente mexe com o mercado e promete um pouquinho de volatilidade. Sexta, então, a gente vai ter aí PMI e alguns índices de inflação na Europa e PMI nos Estados Unidos, tá? Então, para mim, muita atenção amanhã em relação ao cenário político e quarta-feira, tá? São os 2 dias aí que para mim promete mais volatilidade, tá, pessoal? Falando um pouquinho aí das estratégias que a gente usou nessa semana aí no nosso desafio, tá? Vejam que a gente fez uma operação por dia, tá, pessoal? E já bateu a meta, tá? Em alguns dias a gente até ultrapassou um pouquinho, tá? Olha, foram 4 operações de PFR, praticamente todas aí em cima de order block, tá? E uma operação só da short, tá? Indicadores validadores, ó, order block validaram duas, Fibo, canal e candle gatilho. Os horários do dia a gente não fez nenhuma operação depois do meio-dia, tá, pessoal? Continuando ainda, né? Todas elas foram com o mercado basicamente lateral, tá? A gente não conseguiu pegar, né, a queda de segunda-feira, tá? E depois ele ficou muito lateral, né? Foram dias aí de rompe topo falso, depois vem, rompe fundo falso, volta. Então a gente conseguiu pegar, né, essas movimentações. Duração do trade, né? Nenhum deles durou mais do que 30 minutos, tá, pessoal? Então, mais uma vez, nosso modelo operacional traz aí trades menos longos, tá? Nenhum ultrapassa 30 minutos, é muito difícil, tá? Todas as saídas foram nos alvos, né? A gente não mexeu em nenhum alvo nas nossas saídas, tá? Média de pontos por operação, 208 pontos, tá, pessoal? Então, assim, a gente conseguiu esticar mais, né, as nossas operações, buscando em média aí 208 pontos por operação, tá? Ainda teve aí a avaliação dos trades, todos para mim foram ótimos trades, né? A gente realmente conseguiu fazer ótimas entradas e todos eles sem qualquer erro, tá, pessoal? Então, olha só, mais uma vez eu digo, não precisa de muitas operações, tá? Se você for seletivo em uma operação, você vai conseguir atingir
a sua meta, tá, galera? Então a dica que eu dou é: faça um pré-mercado pelo menos 40 minutos antes do início do pregão, tá, galera? É muito importante esse pré-mercado, te dá uma base, te dá mais confiança. Por quê? Porque você vai ver as movimentações que estão acontecendo lá fora, vai fazer as anotações, principalmente em relação ao minério de ferro, o S&P, o petróleo, vai dar uma olhada na agenda econômica, vai fazer então as marcações do gráfico, né, que são essa próxima frase aqui, tá? Então, pessoal, isso ajudou muito a gente, tá? Todas as operações que a gente fez na semana passada, a gente já sabia o ponto de compra e o ponto de venda, tá, pessoal? Então, as marcações no gráfico, elas são muito importantes, tá, galera? Muito importantes mesmo. Então, galera, porra, não adianta, né? Você vai começar a tradar sem saber aonde você vai comprar e aonde você vai vender, não tem a menor condição. Então, essas marcações são importantíssimas, tá? E lembrem-se, galera, os padrões se repetem, tá? Então, o índice, os padrões se repetem. Por que que eles se repetem? Porque são os mesmos players que operam o índice, né, incessantemente há anos, tá? Muitos robôs. Então, galera, os padrões se repetem. Fundo duplo, topo duplo, PFR, com divergência, né? A parte do order block, tá, pessoal? Então, assim, os padrões se repetem. Então, se vocês estudarem, né, vocês vão ver, cara, ó, sempre que der esse padrão, eu tenho 90% de chance de acerto, né? Sempre que der esse padrão, não, pera aí já é 50%. Então, façam um backtest, façam replays de mercado, que vocês vão começar a identificar quais padrões realmente vocês vão, né, prestar mais atenção no índice. Tá bom, pessoal? Então, uma excelente semana, muita calma, tá? A gente vai ter aí uma segunda-feira, na minha opinião, conturbada, tá? Então, muita calma, tá? Protejam seu capital, operem com cautela na segunda, tá? Lógico que se der uma entrada, né, nossa, que a gente está acostumado, a gente vai fazer, né? Mas sempre com aquela anteninha, principalmente nas notícias. Tá bom, pessoal? Então, uma excelente semana a todos aí, abraço, tchau, tchau.